sou Renato Caetano, eu tenho 35 anos, eu sou nascido na cidade de Rio Claro, mas me criei e me fiz na cidade de Peúna. E eu sou artista, com tudo o que essa palavra possa significar, se a minha ousadia me permitir. Em resumo, eu sempre fui uma criança muito encantada pelas artes, pelos desenhos animados, por filmes, por televisão. Eu sempre fui dentro de toda a turma de colégio, o garoto que desenha. Então sempre desenhei, gostei de desenhar. Sou o caçula de 4 irmãos e um dos meus irmãos sempre desenhou também. Sou filho de pais sitiantes que se fizeram a partir da migração de fazendas e fazendas pelo interior de São Paulo e Paraná. Um casal interracial que fique dito, que é uma informação muito cara. Meu pai negro, minha mãe branca. E no sítio eu lembro que meu irmão Marinaldo Caetano, que é Frei Caetano, criava esculturas de argila e pintava e desenhava e retratava as pessoas, e eu acho que isso de alguma maneira me inspirou, me permitiu pensar criativamente. E depois, quando eu tinha uns 4 anos, a gente se mudou para a cidade grande, Peúna, na minha época 4.000 habitantes, e ali tudo que eu podia eu me envolvia, eu gostava, né? Desde a banda sinfônica da cidade, eu aprendi a tocar flautinha doce, depois comecei com 7 anos, com 10 comecei a tocar saxofone, o que me deu, sou muito grato por esse período que eu vivi na banda sinfônica, acho que foram praticamente dos 10 aos 15, 16, 17 anos de idade, viajando praticamente todo final de semana, indo tocar em cidades vizinhas ali. Eu lembro que teve uma época que nós fomos a segunda melhor banda sinfônica do estado. Então me deu uma educação musical muito grande participar da banda, né? Tocar saxofone, aprender a ler partitura, né? Imagina, com 12, 13 anos eu tocava Tchaikovsky, Carlos Gomes, e não fazia ideia quem eram esses caras, mas me educou musicalmente, tanto que hoje para o que eu faço é imprescindível, é um ouvido que foi educado, digamos assim. E depois, com o fim do ensino médio, eu decidi prestar Unesp, por conta de alguém da Unesp de Rio Claro, que eu não vou lembrar quem, mas foi um homem, um rapaz, que foi conversar com a gente, o Marcelo de Mesquita, o colégio lá de Peúna, dizer que eles queriam que nós, alunos de colégio público, fizéssemos o vestibular. E eu prestei artes, no caso artes plásticas, licenciatura em artes plásticas, acho que foi meu último currículo com esse nome, e passei em Bauru, e fui para Bauru fazer licenciatura em artes plásticas. E daí o período da universidade foi que abriu para literalmente eu me pensar enquanto artista, enquanto alguém um servidor da arte, assim, né? E pensar a arte como um ofício. Rio Claro é uma cidade muito, muito do coração, assim, né? Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, meus pais se separaram e eu fui morar em Rio Claro. Fiquei 1 ano morando em Rio Claro, estudei em Rio Claro, no Barão de Piracicaba. Tenho grandes amigos em Rio Claro, galera da Santa Cruz, a Liane, André Bertoletti, a Chu, a Giovana. É uma relação muito próxima, assim. Eu nasci em Rio Claro, todos os primeiros materiais de desenho, papel canson, aquarela, eu lembro de ir para Rio Claro para comprar, sempre como um evento, assim. Minha mãe mora em Rio Claro hoje, e sempre que eu posso eu tô indo para aí, né? Até mesmo quando eu vou pro interior de ônibus, eu preciso ir para Rio Claro para poder ir para Peúna. Então praticamente, para mim é quase
a extensão da mesma cidade, Ipeúna, Rio Claro, assim. Não existe Ipeúna sem Rio Claro, não existe Rio Claro sem Ipeúna pra mim, né? Minha trajetória nos palcos Normalmente, quando me perguntam assim, qual é a maior dificuldade de fazer isso que você faz? Eu sempre costumo responder que, na verdade, a maior dificuldade que eu tive foi pensar que eu podia ser isso que eu sou hoje e que eu venho fazendo. Meus pais, como eu disse, eles se fizeram sitiantes, né, migrando de um sítio para o outro, fazendo da casa do caseiro a nossa casa. E eles são pessoas muito simples, muito humildes, de tudo que tinha nunca nos faltou nada, mas eles não tiveram a oportunidade de um letramento, de um estudo. Então, ao mesmo tempo, eles conseguiram criar eu e meus irmãos de uma maneira muito livre, muito assim. A gente não sabe como fazer, mas se você quer, vai atrás, né? A gente vai estar aqui, um prato de comida sempre vai ter. E eu não sei explicar, assim, eles, meus pais e meus irmãos, me deram essa possibilidade de me pensar ser o que eu, a priori, não era, de poder sonhar, sabe? Meu irmão mais velho foi sempre muito, o Marcelo Caetano, sempre foi muito inspiração para mim, em termos de sair, desbravar, ir para outra cidade, construir empresa, de ter um poder aquisitivo diferente da nossa origem. E meu irmão, como a escolha de ser Frei também, me fez pensar que, poxa, se ele escolheu ser Frei, acho que eu posso pensar que eu poderia ser artista, assim, né? Mas esse lugar de como que eu, Renato, posso me pensar ser artista tendo um background cultural como Ipeúna, apesar de tocar na banda, apesar de né, ter a música ali como instrumento de educação, de socialização, de feitura da humanidade, né? Então eu prestei licenciatura porque para mim era muito mais fácil me pensar como um professor, um educador, do que como um artista. E de repente fazer a Unesp, eu pude abrir um caminho assim que, de fato, os universos possíveis foram abertos, assim, eu costumo dizer isso. E no terceiro ano da Unesp eu pleiteei uma bolsa luso-brasileira e eu fui para Portugal estudar Belas Artes lá. E lá eu pude conhecer alguns países e fui para Londres, e eu, andando no subway lá no metrô, eu vi pela primeira vez os cartazes do Rei Leão. Isso em 2010. E eu lembro de parar na escadaria, assim, onde estava o cartaz, olhar pro cartaz e falar, meu Deus, não sei o que exatamente é isso. Nem sabia que existia um mundo musical. Mas ver aqueles cartazes com aqueles atores negros como reis, assim, pela primeira vez me pegou muito, assim. E eu falei, se isso pro Brasil, um dia que eu possa pelo menos ter a chance de fazer um teste, nem sabia que chamava audição. E voltei pro Brasil, já pensando em terminar a faculdade, e vim para São Paulo estudar teatro, não sabia como ainda. E descobri a SP Escola de Teatro, que é uma escola de artes, das artes do palco aqui de São Paulo, que eu tenho muito carinho. Eu fui a segunda turma. Ela é gratuita, ela tem um interesse social muito forte, e eu passei, fiz o teste entregando meu TCC, e eu passei para ela, e eu vim para São Paulo direto para estudar ali. E ali eu conheci, tive muitos profissionais enquanto formadores, enquanto professores. E no segundo ano que eu estava em São Paulo, eu já comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho profissional foi com o coletivo Teatro da Vertigem, que é um dos grandes nomes de companhia teatral daqui do Brasil e do mundo. Então foi um grande privilégio poder estar com Tó Araújo, Lili Monteiro,
Mayuzi, Tulane, Roberto Áudio. E daí no segundo ano que eu tava aqui, mais ou menos nesse período do Vertigem, veio o Rei Leão pra cá. Eu sabia que eu tinha uma voz, porque eu tinha feito capoeira na faculdade, tinha uma voz para o canto popular, mas eu não tinha técnica. Decidi fazer a audição e paguei uma aula, que era o que eu podia, não tinha dinheiro para fazer muito mais aulas, e fui fazer a audição. Em resumo, eu não passei na primeira vez, foi até a segunda fase. Eu passei o ano inteiro de 2013 fazendo tudo que eu podia de cursos gratuitos de canto coral, e canto individual, quando eu podia pagar, gravando as aulas e repetindo essas aulas até conseguir minimamente ter cada vez mais domínio na minha voz enquanto técnica. E eu prestei de novo a audição que abriu do Rei Leão no final do ano de 2013. E dessa vez eu fui até a final. E a final quer dizer que eu passei por 4 fases, né? Já na época, há mais de 10 anos atrás, pensando, me viram como Mufasa. E daí eu lembro como se fosse hoje, assim, a banca da galera gringa da Disney olhar pra mim e falar: Renato, você é o Mufasa, você tem o perfil, você tem a voz, tudo em inglês, mas você precisa estudar. Então o que eu falaria pra você hoje é: vai estudar. E eu lembro que eu vi isso, me deu assim: tá bom, vou estudar. E daí a vida continuou correndo, continuei trabalhando com teatro, com teatrão, com companhias. Eu tive muita sorte, que eu tive muitos convites, muitos amigos sempre lembrando de mim para esses elencos. E surgiu o curso de teatro musical nesse meio tempo. Primeiro curso de teatro musical feito pelo SESI, daqui de São Paulo, e teve, sei lá, mais de 3 mil candidatos, e eu passei para a primeira turma. E eu fiquei 3 anos estudando teatro musical, de segunda a sexta-feira, com grade assim, de universidade, tendo tudo que era necessário estudar para se pensar um ator de teatro musical, que é dança, balé, jazz sapateado, canto coral, atuação, fisiologia da voz, história do teatro brasileiro, do teatro musical internacional. Então foram 3 anos de muita lapidação, que foi um ano que eu continuei fazendo teatro, mas parei de fazer audição, porque sempre eu esbarrava no fim. E quando terminou, no último ano, eu voltei a prestar audições, e eu passei no 2017, se não me engano. O meu primeiro musical, que foi o Web Musical, que eu acho que tem até uma matéria aí de vocês, que foi dirigido pelo Miguel Falabella, que foi o primeiro grande musical profissional que eu fiz. E desde então eu virei essa curvinha aí do teatro musical, e eu não tenho parado, graças a todos os meus santos, deuses, orixás. E tem sido um caminho árduo, porém muito especial, e eu tenho total consciência da minha vantagem, né, digamos assim, em relação a estar trabalhando sem parar nessa área. Rapidamente, os musicais todos foram muito, muito especiais, assim. Eu tive muita sorte de estar em trabalhos muito especiais, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Foram trabalhos que mexeram muito comigo, que me lapidaram, que me deram coragem de exercitar, de me expressar, de me pensar cada vez mais: pô, eu sou ator, né? Aliás, eu sou ator, né? O teatro musical é o espaço que me permite existir enquanto ator, mas não me considero ator de teatro musical. Eu sou ator, que eu puder encostar enquanto atuação, enquanto trabalho, eu vou encostar, seja uma peça não musical, seja uma peça em prosa, seja musical, seja audiovisual, seja dublagem, que também eu tenho feito, enfim. É esse o ofício que eu escolho dioturnamente para fazer. Então, rapidamente, eu acho que eu posso falar de Hebe, que foi minha estreia nos musicais. Cor Púrpura, sem dúvida nenhuma, que era um grande sonho fazer parte desse musical. Bonnie e Clyde também foi muito especial. Codinome Daniel, que é um musical autoral do Núcleo Experimental, que eu comecei a ensaiar no ano passado, a gente estreou esse ano, que
só me deu alegria, assim, foi um respiro e uma repactuação da minha arte, da minha atuação, e sem dúvida o Rei Leão, né, que é toda uma saga, toda uma trajetória para estar nesse musical. O tempo não gosta daquilo que se faz sem ele. E nesse retorno do Rei Leão para o Brasil, eu fiz todas as fases. Foram mais de 6 fases. Cheguei até a final e eu não fui chamado para fazer. E isso me quebrou muito, assim, em muitos lugares, né? Em lugares de sonho, em lugares de espiritualidade, em lugares de crer, né? Porque a minha trajetória inteira foi isso, foi indo, estudando, fazendo, acreditando, rezando e acontecendo. E de repente não aconteceu. E por um tempo, com muita terapia, eu comecei a quase entender que o Rei Leão, na verdade, talvez ele fosse mais o percurso e não o fim, né? Que só de ele existir, eu saber da existência dele, eu me lapidei para ser o que eu sou hoje, né? Para poder fazer o que eu sou hoje. E estava convencido meio que disso, né? E mesmo não fazendo o Rei Leão, ano passado foi o ano que eu mais trabalhei em teatro musical. Eu fiz praticamente 5 musicais num ano, um atrás do outro, às vezes nem terminando um e encerrando o outro. O Rei Leão é o 6º musical que eu faço ininterruptamente. E daí me reorganizei o semestre passado, trabalhando, fiz Uma Linda Mulher. Daí, mal terminou Uma Linda Mulher, eu já estava... Antes de terminar Uma Linda Mulher, na verdade, quase 2 meses antes, eu já estava ensaiando com o Codinome Daniel. Foi um final de ano que eu trabalhei de segunda a segunda. E nessa fim de temporada de Codinome Daniel, me veio o convite mais uma vez para estar no Rei Leão, né? Audicionar para o Rei Leão, e daí me chamaram oficial, como cover de Mufasa. Então, em resumo, assim, eu acho que o Rei Leão, além de me proporcionar um lugar de busca por uma ancestralidade que quase a gente não tem acesso, que eu não tive acesso pelo menos, que trata de África, trata de dialetos, de uma língua mesmo, né, de africana, de cores, de lugares. Tem um lugar ali que é sobre espiritualidade total, né? Ancestralidade, é esse Simba que sai, né? Esse Hamlet, né? Que se afasta e volta, vai conhecer o mundo e volta e retoma o seu lugar enquanto rei. E isso para mim é muito caro, porque é mais ou menos a minha história, esse afastamento, né? Eu saí do meu lugar, da minha família, da minha cidade, ir para o mundo, voltar, me reafirmar, continuar fora. Então, o Rei Leão mexe em muitos lugares, assim, né? Para além do show, da Broadway, do business, é um lugar ali que poucos vão entender ou dar conta. É o que eu falei essa semana num post. Talvez, se você for brasileiro, artista e negro, você saiba ou intui o que eu sinto em relação a estar nesse musical. E mais do que estar, é de fato retomar a minha narrativa, né? Eu acho que é essa a grande luta. É a gente dar conta da nossa própria história, de contar a nossa própria história, né? E eu precisava contar nessa minha trajetória que eu estou no Rei Leão. Então, para mim, é um fechamento de um ciclo para um novo ciclo, para uma nova abertura, que eu realmente não sei o que será.